apresento agora para vocês. Sou o Paulo Vitor, da paróquia Nossa Senhora do Amor Divino, em Correias, de Petrópolis, né? Santuário Nossa Senhora do Amor Divino. Tenho a alegria de participar da paróquia, que é padroeira da nossa diocese, né? Vocês também fazem parte da minha paróquia, então, né? E quando quiserem e puderem, visitem também o nosso santuário lá, que tem a imagem de Nossa Senhora do Amor Divino, onde nosso primeiro bispo diocesano fez a sua entrega, entregou a nossa diocese, né, pediu para que Nossa Senhora pudesse abençoar também a construção do seminário diocesano, e assim a história se desenrolou e se desenrola até hoje, né? Então, participo da paróquia de Correias, na paróquia ajudo com a questão de música, né? Participo do Ministério de Música, estive aqui há pouquinho tempo atrás, num encontro que tivemos aqui no domingo para os casais, né? Tem alguém que estava nesse encontro que a gente teve, que o Paulinho estava pregando aqui, a senhora estava presente, você também, muito bem. Então, estava aqui com o Ministério de Música nesse domingo, muito bem, vocês estavam ali cuidando das ferinhas, né? Muito bem. E também participo de um grupo chamado Oficina de Valores, né? Que é um grupo lá em Petrópolis, onde o pessoal aqui, os meninos, Édipo, Molina, alguns outros, de vez em quando estão lá com a gente também participando dos nossos eventos, dos nossos encontros, que visa alcançar uma juventude que quer formação e também espiritualidade, né? Quer estudar e quer ter uma experiência profunda com Deus. A Oficina de Valores tenta também promover isso. Sou professor e sou amigo dessa galera que estava tocando aqui agora. Eu acho que já está bom de informação, né? Saber isso, também porque o mensageiro não é mais importante que a mensagem, né? E o que eu vim falar para vocês hoje é muito mais importante do que essas informações aqui, só para vocês saberem mais ou menos quem é que está falando com vocês, né? Alguns me conhecem, pessoal que já fez o cenáculo, ajudou, participou, jovens aí, e outros estão me conhecendo agora. Muito prazer. Muito bem, gente, eu quero começar falando com vocês um negócio que eu ouvi há 6 anos atrás. Para ser mais preciso, em abril de 2007. O que aconteceu em abril de 2007 no Brasil, assim, que foi muito marcante? Alguém sabe me dizer? Negócio importante e tal, assim, chamou bastante atenção. Não foi um negócio que passa, assim, ninguém comenta. O que teve em abril de 2007? Alguém sabe? Alguém ousa dizer, assim, arrisca? Abril de 2007, gente. Vamos lá, vou dar uma dica. Foi em São Paulo, assim. Não foi Copa do Mundo, nem Olimpíada, nada disso. Okay? Vamos, gente. Não foi o Pan-Americano, nada ligado ao esporte. Uma coisa religiosa, assim. Visita do Papa ao Brasil, né? Aí também, depois dessa dica também, né? Então, foi quando o nosso Papa Emérito Bento XVI esteve no Brasil, né? A visita do nosso Papa, primeira. E, quem sabe, né, a gente não sabe se foi a última, né, enquanto Papa e trabalhos de Papa, acreditamos que o Bento XVI, agora Papa Emérito, não deva mais vir com visita pastoral. Quem sabe ele venha visitar a gente um dia, está aqui, tomar um café com o Padre Mário. Mas foi a primeira e única grande visita do Papa Bento XVI ao Brasil, né? E nessa grande visita do Papa Bento XVI, nós tivemos um encontro dele com os jovens, né, programado, foi um sábado, no Pacaembu, que eu tive a graça de estar presente, né? Alguns jovens da Diocese de Petrópolis, né, foram enviados para lá, né, alguns ônibus foram, e tal, representantes de pastorais, de movimentos jovens, e eu estava presente nessa oportunidade maravilhosa. E no Pacaembu, lotado, né, estádio lá onde o Corinthians costuma jogar e tal, os clubes grandes de São Paulo, Palmeiras também. Nesse encontro no Pacaembu, o Papa, entre muitas coisas, teve uma palavra direta ao jovem, né? Estádio, mais de 30 mil pessoas e tal, mais de 40 mil, né? Contando gente que estava na arquibancada e no gramado. E o Papa usava aquela passagem do jovem rico, que todos nós conhecemos, né? Onde o jovem chega e pergunta para Jesus: mestre, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Todo mundo conhece essa passagem, lembra dessa passagem, né? E, vou abrir um parênteses aqui, dali para frente, talvez os 3 ou 4 anos que se seguiram, era só jovem rico na Diocese de Petrópolis, né, gente?
Só se ouvia falar de jovem rico. É o encontro, qual que é o tema do encontro? É a parábola não, a passagem do jovem rico. Vai ter um dia de aprofundamento. Qual é o tema? A passagem do jovem rico. Congresso, jovem rico. Adorai, jovem rico. E aí, eu confesso a vocês, teve um dia, eu falei assim, não aguento mais jovem rico, cara. Todo dia, já sei a passagem de quase salteado, já decorei. Ele fala, Jesus responde, tudo mais, jovem rico. Eu ficava meio me queixando, né, daquilo e tal, falando com o pessoal, não, jovem rico de novo. Vai ter um negócio, já sei, jovem rico. E eu me lembro que teve um evento, não sei se foi o congresso aqui de Teresópolis, ou se foi um Adorai, que o então Monsenhor Gilson, né, hoje Dom Gilson, que agora é bispo lá em Salvador, ele pegou para falar sobre a passagem do jovem rico, e aí ele respondeu diretamente para o Paulo Vitor, e por que tanto se fala dessa passagem? Padre Gilson falando, né? E aí, quero saber, agora eu quero saber, porque Deus ainda tem algo a falar com você através dela, porque Deus ainda quer tocar o teu coração a partir dessas palavras. E a palavra de Deus nunca é a mesma, ela sempre se renova. Eu já até sabia disso na teoria, mas eu não estava vivendo isso na prática. E naquele dia eu abri meu coração e Deus falou comigo de uma forma nova, através da passagem do jovem rico. E ainda nesse encontro do Pacaembu, lá com o Papa Bento XVI, eu me lembro que usando essa passagem do jovem rico, ele falava a questão do protagonismo do jovem na evangelização. Ele falava um negócio que eu também pensava antes, mas eu nunca tinha colocado em pauta, eu nunca tinha conversado muito diretamente com os meus amigos a respeito disso, que é a questão do jovem não ser a esperança do amanhã, aquela coisa de discurso bonito, vamos usar uma redundância, que o jovem é o futuro do amanhã. Se o jovem é o futuro, já é do amanhã, né? Então, o jovem é aquele que vai ainda daqui a um tempo fazer e acontecer na igreja e tudo mais. E o Papa disse que não. O jovem não vai daqui a 5 anos, quando ele chegar lá na faixa etária, onde a gente considera adulto, mais responsável, mais maduro, seja lá como for. O jovem não terá, o jovem tem. O jovem não é amanhã, o jovem é hoje. Porque quando a gente fica, o jovem é o amanhã, é o rosto da igreja amanhã, a gente fica transferindo responsabilidade, né? A gente fica passando para depois aquilo que a gente tem que fazer hoje. E isso é um grande erro. Então, quando eu falo que o jovem é a cara da igreja, é a responsabilidade da igreja amanhã, eu simplesmente estou tirando toda e qualquer responsabilidade do jovem e, de alguma maneira, eu estou engrossando o caldo daquele velho preconceito, que é muito comum, não só na igreja, mas em vários campos da sociedade, que o jovem não se assume, que o jovem é irresponsável mesmo, que o jovem é inconsequente, que o jovem é imaturo, e etc. E tantos outros rótulos que a gente poderia falar a respeito de jovem. Quando eu falo de jovem, gente, eu vou colocar aí vou esticar a faixa etária aí em nível de idade, vamos colocar aí desde os 12, 13 anos, né, fase da adolescência ainda, até os 27, 28, 29, estou colocando aí uma margem bem grande, que ainda muitas vezes são olhados assim, de forma meio, será mesmo? Isso aí, vamos dar crédito? Será que a gente pode entregar essa responsabilidade? Será que não é fogo de palha? Será que não é só entusiasmo de um momento, aquela coisa que falou que ia fazer e tudo mais, a galera foi fazer, e aí todo mundo está ali no vucu-vucu, na multidão, no todo mundo, mas aí na hora de se comprometer de verdade, eles vão embora. Muitas vezes a imagem que o jovem passa é essa. São jovens, mas não podem e não devem ser levados a sério. E é claro que muitas vezes os jovens ajudam e muito esse rótulo ganhar força, né? As atitudes, as posturas ou as faltas de posturas engrossam o caldo e fazem as pessoas não acreditarem e os próprios jovens não acreditarem uns nos outros. E aí eu me lembro, quando eu estava preparando a palestra, estava lembrando disso e achei engraçado. Eu estou na igreja desde 2001, na caminhada aí, lutando para tentar ser um pouco mais de Deus.
desde maio de 2001. Para ser mais preciso, desde o dia 17 de maio de 2001. Me lembro bem o encontro João que eu fiz lá no sítio São José do Oriente, em Secretário, sítio do seminário. E de lá para cá, muita coisa mudou na minha vida. Eu ainda não sou nem perto daquilo que Deus quer que eu seja. Eu tenho plena consciência disso. Mas eu também não sou mais o mesmo. Alguma coisa mudou aqui e mudou para melhor. Isso eu posso garantir para vocês. Mas eu me lembro que aí, lá mais para o ano de 2002 e tal, depois de um ano na igreja e tal, eu era muito deslumbrado, assim, com tudo. Quando eu tive meu primeiro encontro com Deus, essa primeira experiência, um encontro para os jovens e adolescentes lá, era um encontro só de meninos, né? E uma experiência maravilhosa, onde eu não podia ter outro foco, porque só tinha menino, então, né? Se eu fosse lá para procurar menina, aquela coisa, né? Me olha que eu te olho, igreja, né? Me abraça aqui, amiga. Não ia ter esse negócio. E aí, eu só tinha a oportunidade de me encontrar com Deus. E isso aconteceu. E eu saí de lá maluco. Eu falei, cara, isso é bom demais. Eu não sabia que esse negócio de igreja era tão maneiro. Eu sempre ouvia falar, negócio de encontro de jovens, chora, e tal, a pessoa chora. Eu queria, né, vou ver se eu vou chorar. Eu estou no encontro assim, que hora será que eu vou chorar, né? Besteira isso. Mas, até que eu chorei um pouquinho. Mas, só que o mais importante foi que eu tive um encontro com Deus. E a partir dali, eu comecei numa luta muito grande para deixar o homem velho sair e o homem velho e o homem novo prevalecer. São Paulo fala de uma luta interior que nós temos, né? O homem velho e o homem novo, né? Que ficam ali meio que se degladiando. E, se não me engano, é São Tomás de Aquino que fala, né? Dentro de nós tem como se fosse dois cachorros bravos, um bom e um mau, se encarando, se estudando para se atacar e ver quem é que vai vencer. E quem é que vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar mais o mal, ele vai vencer. Se eu alimentar mais o bom, ele vai vencer. E durante esse meu primeiro ano de caminhada, embora eu não tenha saído da igreja, muitas vezes eu alimentava mais o homem velho, eu alimentava mais o cachorro mau. Então eu ia na igreja e tudo mais, mas aí o barulho que o mundo fazia, as festinhas, aquela coisa, eu ainda tinha a cabeça muito virada para as coisas que muitos jovens hoje ainda estão, balada, bebida e o sexo desregrado, e assim eu me distraía e me desviava do caminho, mas eu não queria parar, eu não queria deixar, e aí eu comecei a ser mais radical comigo mesmo, sabe? Não, isso aqui eu não vou, naquele lugar eu não vou, isso aqui eu não vou parar e tudo mais. Eu lembro que tinha um colega que estava começando a caminhada comigo, era meu parceiro antes da igreja, me conheceu antes da igreja e estava caminhando na igreja também, mas ele ainda não estava muito convencido do que eu queria. Eu me lembro dessa cena como se fosse agora. Estávamos lá num bairro lá, chamado Bonfim, onde tem lá, que tem até a Serra dos Órgãos lá e tudo mais, né, que faz emenda aqui com Teresópolis e tal. A gente estava no Poço, fomos num programa maravilhoso de domingo no Poço que tem lá, né? E aí a gente estava sentado conversando e tal, e falando de igreja, ele olhou para mim e falou assim, PV, posso te falar um negócio, fica chateado comigo, não? Eu não, fala, cara. Ele, pô, cara, eu acho que tu leva esse negócio de santidade muito a sério. A gente é jovem, cara, a gente tem que aproveitar. E aí eu fiquei impressionado por dois motivos. Primeiro, que eu nem achava que eu levava muito a sério. Eu sabia bem como é que eu era. E segundo, aquela palavrinha mágica que ele falou. A gente é jovem, a gente tem que aproveitar. Isso é uma desgraça, né? Desculpa o termo que eu estou usando aqui, mas ô coisinha do capeta isso. Não tem nada a ver. Ó, palavrinhas do capeta, essas palavrinhas, ó. Não tem nada a ver, a gente tem que aproveitar. É só uma vez, ninguém está vendo, e por aí vai, né? Isso aí, na maioria das vezes, vem acompanhado de coisa ruim. Pode olhar. E como a gente, muitas vezes, né, deixa ele fazer a festa, aí essas palavras se tornam rotina, muitas vezes, na boca de muitos de nós. Isso é muito perigoso. Eu lembro e falei assim, a gente tem que aproveitar. Eu ainda, né, eu meio assim, pô,
eu não quero essa vida, embora muitas vezes o mundo falasse mais alto, só que a minha cabeça estava em Deus e eu queria Deus. E hoje, ainda a gente ouve muito, jovem, você tem que aproveitar. Quantos anos você tem? 18? 15? 20? Que isso? Negócio de igreja, ir para palestra, ir missa. Tá bom, né? A missa, uma vez ou outra, tudo mais. Eu lembro que quando eu não caminhava firme na igreja, eu tinha um cara, um parceiro, né? Chamava de parceiro, que ele era mesmo fechamento, aquele cara que, pô, maneiro, quando eu não tinha dinheiro para ir na boate, na balada, ele pagava para mim, era aquele cara mesmo que não me deixava sozinho. E eu lembro que ele tinha umas teorias muito engraçadas. Teve um dia que ele olhou e falou assim, do nada, um domingo, vamos na missa? Pô, na missa? Por que nós vamos na missa? Ele, de vez em quando é bom, né, cara? Pô, ir lá e tal, na casa do Senhor. Então vamos, eu fui atrás dele, né, na missa. E depois nunca mais apareceu, era um negócio assim, né, aquela coisa esporádica, de vez em quando, né, é bom ter essa coisa de espiritualidade, né. Hoje em dia o nosso mundo é um mundo muito, vamos dizer assim, sentimentalista religioso. É difícil você ouvir uma pessoa dizer que ela é ateia, ela não crê em nada, mas ela também não assume nenhuma identidade. De qual é a tua religião? Não, religião não. Importante é acreditar em Deus, né? Esse negócio de religião vai cerceando o homem, faz o homem ficar preso, e a igreja, um monte de regras, olha só os jovens, coitados, não pode nem fazer um sexo com a namorada, coitadinho. Puxa vida, né? Se amam depois de 6 meses de namoro, por que não é verdade? Porque o jovem tem que ficar aquele negócio, coordenador e aquela coisa toda. E aí, com esses discursos, muitas vezes o jovem veste essa carapuça e fala, é mesmo, eu tenho que aproveitar, sabia? Igreja daqui a um tempo, quem sabe depois, né, quando eu tiver mais velho, quando eu tiver aproveitado bastante, zoado bastante, saído, bebido, me drogado, sei lá, né? Agora ainda não. Como a história de Santo Agostinho, né? Eu vou citar Santo Agostinho de novo, né? Eu nunca li, mas sempre ouvi um pouco do próprio Santo Agostinho contando essa história, né? Que até seus 33 anos de idade ele ficava adiando a sua conversão, né? E aí ele meio que conversava com Deus e falava, Senhor, eu até quero me converter, mas hoje não, amanhã eu me converto, né? Hoje eu ainda quero ir nessa festa aqui, hoje eu ainda quero ficar com essa mulher aqui, ainda hoje não, amanhã, né? Porque senão hoje vai quebrar meu esquema, amanhã foi adiando, e a mãe dele ali intercedendo, até que um dia ele não teve mais como fugir, teve seu encontro com Deus e ele mesmo, o próprio Santo Agostinho disse, se eu soubesse que era tão bom ser de Deus, eu não tinha lutado tanto tempo contra ele, né? E aí, minha gente, quando a gente entende as palavras do Papa Bento XVI, há 6 anos atrás, que o jovem é o hoje, o jovem é o cara que age dentro dessa igreja aqui, em todos os segmentos dessa mesma igreja, a gente começa a olhar diferente para o jovem, a gente, enquanto jovem, começa a se olhar de forma diferente. Eu queria fazer só um levantamento aqui de informação. Queria saber, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Tem algum membro da pastoral do batismo aqui? Se tiver, levanta a mão. Uma ali. Só a senhora? Tá, obrigado. Algum membro da pastoral da família? Não tem pastoral da família aqui? Pastoral familiar, sei lá, porque tem paróquia que tem uma pastoral de uma coisa, tem paróquia... Pastoral da criança, tem alguém? Não? Sim, talvez, quem sabe ali, a namorada desse menino ali, tá, pastoral do dízimo, tem alguém? 2 ali, deixa eu ver, pastoral da liturgia, 2 aqui, 3, tá em todas também, minha filha, eita nós, hein, liturgia, tá, mas eu vou perguntar mais, pastoral da música, quem é da pastoral da música? Levanta a mão. Tu não é Édipo? Não, tu é bobo? Levanta a mão. Ué, pastoral da música, tá? Ali, né? Tem alguém? Tá, deixa eu ver qual é a última. Pastoral da juventude, quem é? Quem participa? Beleza. Né? Então, beleza. Gente, temos um problema seríssimo agora. Pessoal que está me ouvindo falar, que tipo... já passou um pouco dos 30, assim, quem sabe até já tenha passado dos 40,
Ou 50? Para por aí, né? Então, o pessoal que está ouvindo agora o Paulo Vitor falar, pensando assim, poxa, tá bom, mas e eu? Então, né, eu estou aqui só para dar uma força, legal ouvir, tem que ajudar o jovem, incentivar o jovem, né? E aí é que está um outro perigo também que a gente tem que pensar sobre ele e não pode deixar passar, pessoal. As pastorais que a igreja tem, seja elas quais e quantas forem, não podem estar ligadas à quantidade de anos que nós temos. O serviço da igreja, seja ele qual for, não pode estar ligado àquele que tem menos idade, àquele que tem mais idade, ainda que seja o apostolado da oração, né? Que normalmente, pelo menos na minha paróquia, o apostolado da oração, as senhoras lá, os senhores do Sagrado Coração de Jesus, que usa fitinha vermelha e tudo mais, aquela coisa da sexta-feira, do Sagrado Coração e tudo mais, 98% são pessoas com mais de 65 anos. Mas isso não pode me fechar as portas, ou melhor, isso não pode fechar as portas para a minha atuação também lá, se houver algum tipo de identificação para mim lá. É óbvio que determinadas atrações chamam mais atenção de um segmento de pessoas, de outro segmento, às vezes até de uma faixa etária. Só que a gente não pode se esconder atrás também de uma bengala, ou então ficar se escorando numa bengala de idade, que eu ainda sou muito novo para aquilo, ou então eu sou velho demais para fazer aquilo outro, né? É claro que existem fases, é claro que tem coisa que como a gente está falando, né? O pessoal que tem menos idade está mais característico a fazer isso aqui, o pessoal mais velho consegue se envolver melhor nessa, naquela coisa, mas só que a gente não pode ser escravo disso, porque senão a gente vai estar sempre transferindo responsabilidade. Eu vou estar sempre, negócio de semana da juventude, né? Semana da jornada da juventude, então deixa os jovens. E o que caracteriza o jovem? É a quantidade de anos que nós temos? O que me caracteriza enquanto jovem? É o fato de eu ainda estar dentro da faixa etária que a ONU, sei lá o que, coloca enquanto uma faixa etária aceitável para o jovem? Tenho 27 anos hoje. Essa faixa etária aí, segundo me consta, é até 29 anos. Então, daqui 3 anos, quando eu tiver 30, pronto. Agora eu vou para outro grupo. Não sou jovem mais, não sirvo. Não é, gente. Não é. Eu posso ter 20, 30, 40, 50, 80. O que me caracteriza enquanto jovem é o meu estado de coração e a forma com a qual eu me coloco. Já eu vou falar algumas características da juventude aqui para a gente refletir sobre elas. Mas antes, eu queria só mostrar o quão importante é o jovem na igreja. Nos anos 80, 84, 85, 84 começou, né? O Papa João Paulo II, nosso beato, que vai ser canonizado pelo Papa Francisco, nosso grande João Paulo II, começou a JMJ, começou a Jornada Mundial da Juventude, que nos reúne aqui hoje, né? Esse grande evento que está acontecendo, já começou para nós, né, com essa Semana Missionária. O Papa João Paulo II começou isso em 1984. A primeira Jornada Mundial da Juventude foi em Roma. E não podia ser diferente, né? Na grande casa da igreja, na casa do Papa, né? E esse evento é simplesmente hoje o maior evento da Igreja Católica no mundo. É a Jornada Mundial da Juventude, que mais atrai pessoas nos lugares onde ela acontece. Mesmo que o mundo, de uma maneira geral, seja secularizado, mesmo que a televisão, muitas vezes, sobretudo aqui no Brasil, vira e mexe de forma irresponsável, vá jogando um monte de informações distorcidas e fora do contexto sobre a igreja, eles vão ter que engolir a gente. Vão ter que engolir, sabe por quê? Porque essa Jornada Mundial da Juventude vai mostrar para o Brasil também que a Igreja Católica está viva e é jovem. Está viva e é jovem. Não pela quantidade de pessoas entre 20 e 29 anos, 15 e 29 anos que vão estar participando dos eventos da jornada, mas pelo entusiasmo
e o coração realmente voltado para Deus daqueles que vão estar envolvidos lá, como nós aqui hoje estamos. E o Papa João Paulo II, quando começou a Jornada Mundial da Juventude, gente, esse homem era um homem de uma visão extraordinária. Por que colocar o jovem no foco disso? Por que de 3 em 3 anos, algumas vezes aconteceu de 2 em 2 anos, a última vez foi em 2011, agora 2013, então, os últimos 2 anos. Por que colocar o jovem nesse foco? Por que ter um encontro mundial da juventude? Sabe por quê? Porque o jovem coloca fogo naquilo que ele faz. O jovem bota o negócio para ferver mesmo, entusiasmo, o jovem sacode, tira do marasmo, tira daquela coisa meio assim, né? Então tá, vamos lá, igreja, tudo mais. Tira da mornidão. O jovem tem essa característica também. E vou citar um outro exemplo aqui, o conhecidíssimo Monsenhor Jonas Abib, todo mundo conhece, né? Fundador da comunidade Canção Nova, que hoje, infelizmente, se encontra debilitado, bastante doente e tudo mais, mas há pouquinho tempo atrás, ainda 3, 4 anos atrás, depois de seus 70 anos de idade, o Monsenhor Jonas Abib ainda se encontrava lá nos encontros de jovens da Canção Nova, pregando, cantando, fazendo animação com a galera. E quando esse cara começou o projeto Canção Nova, lá nos anos 60 ainda, final dos anos 60, início dos anos 70, quando muitos aqui nem sonhavam em nascer ainda, quando esse cara começou, em quem que ele focou? Nos jovens. Por quê? Porque ele sabia que os jovens não iam deixar a peteca cair. E aí começou a sacudir aquele lugarzinho lá do Vale do Paraíba, em São Paulo, que não tinha nada, e fez de uma cidadezinha chamada Cachoeira Paulista, que até então era mais uma cidadezinha, virar um lugar de peregrinação mundial, onde hoje milhares e milhares, milhões de pessoas vão, todos os anos, ter um encontro com Deus. Eu já tive a oportunidade de ir, quem sabe muitos de vocês aí já podem ter passado por lá. E por que esses caras, por que esses homens de Deus, que já não eram, olha aspas aqui, que já não eram jovens, focaram no jovem? Porque o jovem faz acontecer, gente. O jovem faz acontecer. E agora eu vou fazer uma pergunta que você vai responder para si mesmo, tá? Se colocando nesse lugar de jovem. Responda para si. Qual a importância do jovem na igreja hoje? Vou reformular a pergunta. Qual é a minha importância na igreja hoje? Eu, Paulo Vitor, e aí você vai falar o seu nome. Qual é a minha importância na igreja hoje? Qual é o meu lugar na igreja hoje? Pensou? Respondeu? Eu não sei qual foi a resposta que você mesmo se deu, mas eu vou dar uma resposta aqui, que ela vale para mim, quem sabe vale para você também. Gente, nós temos que botar fogo na igreja. Nós temos que botar a nossa cara na rua, mostrar a nossa identidade. Madre Teresa de Calcutá dizia que a única Bíblia que aqueles que não conhecem a Cristo leem é o meu testemunho de vida. Olha só como é que isso é forte. O único Jesus que aqueles que, quem sabe, nunca vão entrar nessa igreja, nunca vão chegar perto desse salão, passam aqui todo dia, mas não sabem o que acontece aqui. A única Bíblia, quem sabe, é aquele cara que trabalha comigo, que é mala, que é adúltero, que sempre está com uma palavrinha de sacanagem, desculpa o termo aqui, para falar a respeito da vida de alguém. Aquele cara que estuda comigo, que está lá na droga fundo, nem sabe mais como ele vai fazer para sair daquilo. A única Bíblia que essa gente vai ler, sou eu. E aí está a minha responsabilidade. Quando eu sou um mala, pesado, que sempre estou reclamando, sou professor, né, gente? E o racinha para reclamar é professor. Tem algum professor aqui? Mais? Tem? Cadê? Um ali, outro ali, 3. Pois é. Ô raça para reclamar. Não sei como é que é aqui em Teresópolis, mas lá em Petrópolis, quer ver reclamar da vida, do aluno, do diretor, do salário, é sala de professor na hora do intervalo.
Aí senta, não sei o quê, aluno falou. E porque o aluno também reclama do professor, né? Fica uma guerra de reclamações, mas ninguém fala com ninguém. Fulano de tal, não aguento mais. Não vejo a hora de ter férias. Sexta-feira. Ainda bem que é sexta-feira, final de semana, pelo menos. Não, mas eu tenho que preparar a prova. O professor não descansa, não sei o que, não sei o que lá. É muito difícil a vida de professor. É difícil, é verdade. Tem um bocado de percalço aí que a gente tem que passar por eles. Mas, gente, de que vai adiantar eu entrar na bendita sala dos professores? É bom, uma vez ou outra você dá um desabafo, reclama, comenta uma coisa ou outra, e só ficar chorando as pitangas que não estão do meu agrado, e falar mal do aluno, e falar mal da direção, falar mal do salário. Se está tão ruim assim, vou procurar outra profissão, Eu poderia ter escolhido outra coisa, eu sabia mais ou menos qual era a furada que eu estava me colocando. É claro que depois a gente vê que a coisa é um pouquinho mais feia do que parece de longe, mas eu sei o que eu estou fazendo. A gente tem que lutar por melhoras, é claro, mas quando eu sou aquele cara chato, que só reclamo, não coloco luz em nada, que Jesus eu estou passando? Quando eu sou aquele jovem, aquele menino dentro da escola, dentro da faculdade, no próprio grupo da igreja, que sempre é do contra, e não lanço luz em nada, eu não estou ajudando. Me lembro aqui de uma situação que é nessas horas onde realmente a gente é provado, e aí a gente tem que tomar uma decisão. A gente não escolhe aquilo que a gente sente, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer com o que a gente sente. É a diferença do sentir e do consentir, né? Eu não escolho se eu vou sentir raiva, se eu vou sentir paixão, se eu vou sentir a coisa boa, a coisa ruim. Eu sinto, mas agora, o que eu vou fazer com o que eu sinto depende de mim. E eu não posso colocar a culpa nos... eu estava com raiva. Tá bom, estava com raiva, mas eu sou bicho. Eu posso controlar a minha raiva. Infelizmente, às vezes, a gente deixa a raiva falar mais alto, né? Aí a gente vai lá no padre, fiz isso, fiz aquilo. O próprio apóstolo Paulo dizia, né? Muitas vezes não faço bem que quero e faço mal que não quero, né? Toda hora é assim. Nós somos assim, seres humanos, né? Mas me lembro de uma ocasião, o pessoal lá da minha paróquia, nós estamos disputando um campeonato de futsal entre igrejas. Entre igrejas não só católicas, né? Tem mais um time da igreja católica e tem outros 4 times de igreja evangélica. São 6 times ao todo, né? 2 católicos e 4 evangélicos. E aí tem um dia que a gente estava jogando e tinha um cara no outro time meio desequilibrado emocionalmente, assim. Cara meio desequilibrado. Tu vê que a pessoa é desequilibrada? Assim, aquele cara assim meio, sabe, jogando e ele empurrava e ele gesticulava de maneira assintosa, assim, coisa meio desnecessária, assim, aquele cara meio pancado, assim, que tu olha já fica meio... E aí, ele já tinha dado uma entrada bem forte num colega e também comigo aconteceu, né? Teve uma jogada lá que ele veio e tal, colocou uma sola, podia ter machucado, enfim... Mas aí outras pessoas entraram e eu e esse colega que tínhamos sofrido um pouco com o desequilíbrio desse cara, estávamos do lado de fora conversando, e aí ele fez uma outra maluquice lá e tal, eu podia ter machucado o colega do nosso time, e aí esse meu colega falou comigo, falou assim, velho, a próxima vez que eu entrar, vai ser uma só, eu vou dar, ele vai ver só. E aí naquela hora, eu fiquei ali naquela famosa sinuca de bico, né? Vou engrossar o caldo, porque eu estava com vontade daquilo também. É mesmo, tinha dado um catiripapo nele agora, né? Ia ser bem feito. Mas naquela hora eu respirei fundo e falei assim, cara, vamos mostrar de outro jeito, vamos mostrar jogando bola. O cara desequilibrado, cara, olha lá ele. Se a gente responder na mesma moeda, a gente não vai fazer diferença nenhuma. Aí ele ficou quieto assim, não falou nada, né? Naquela hora, naquele momento ali, uma vez pelo menos eu consegui ser luz, em outras tantas eu não fui, mas naquela hora ali uma atitude, uma pequena atitude, uma coisinha que você fala que às vezes muda uma situação, né? E aí, gente, a nossa importância enquanto jovens na igreja é essa, colocar fogo na igreja. E qual que é a característica nossa, jovens, independente da idade que a gente tenha? Entusiasmo naquilo que faz. 2, olhar positivo para as situações, um olhar de esperança, né? Olhar e falar assim, não, tá ruim, mas pode melhorar. É a história do copo meio cheio e meio vazio. Vocês sabem a história do copo meio cheio e meio vazio? É assim,
Opa. Eu olho e falo, dá um golinho d'água aí, tá bom. Então, é para encher o copo? É. Olhar. Pô, mas esse copo tá meio vazio, né? Olha só, não tá até a boca, né? Mas aí o cara que é otimista pode olhar e falar assim, pô, cara, o copo tá quase cheio, né? Então, né, vamos olhar pelo lado positivo da coisa, né? Às vezes o negócio tá muito assim e tal, e aí a gente fica olhando só para aquilo que não é. Esquece de ver aquilo que é. O coração jovem é aquele coração que consegue olhar mais positivamente do que negativamente para as coisas. É claro, gente, que aquilo que é mal, muitas vezes faz muito mais barulho do que aquilo que é bom. Mas nós temos que nos empenhar em olhar mais para aquilo que é bom, porque senão aquilo que Jesus ensinou, a gente joga no lixo. A gente joga no lixo. Isso me faz lembrar de uma historinha. Era um cara que todo dia ele passava na mesma hora no mercado, quando ele voltava do trabalho, 5h12, 5h13 da tarde, quando ele saía do trabalho, ele passava no mercado, comprava um pãozinho, um leitinho, um suquinho para as crianças, aquela coisa, né? Fazer um agrado para a esposa, chegar em casa. E aí todo dia, religiosamente, ele passava no mesmo caixa, todo dia, no mesmo caixa. Ele passava assim, pessoa sorridente, né? Aquele cara assim que ele já exala alegria, né? E ele passava no caixa e tal, bom dia, boa tarde, como é que vai a senhora? E a caixa? Aí tá, a mulher passava, ele pagava, obrigado, hein, fica com Deus, até amanhã. E a mulher? No outro dia, tá ele lá, pegou as coisinhas, o leitinho, negócio, não sei o quê. Boa tarde, como é que vai? Como é que tá o trabalho? Passou e tal. Tchau, tchau, fica com Deus, hein? E todo dia era isso, todo dia. Ele simpático e a mulher com cara de pneu vazio. Ele simpático e a mulher com cara de maracujá de gaveta. E todo dia aquilo. E aí teve um dia que tinha um camarada. Não tinha não, né? Um outro cara que trabalhava no mercado ficava, né? Olhando assim. Ele quase passava mal ali, olhando, né? Ficava aquela coisa assim. Teve um dia, dá licença, vou falar um negocinho com o senhor aqui. É coisa rápida, assim, me desculpe mesmo. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas eu não estou aguentando. Se eu não falar, eu vou explodir. Aí o cara, pode falar, meu amigo, que isso? Pô, estou aqui para te ajudar, né? Aquela coisa e tal. Ele, desculpa falar um negócio para o senhor aqui que eu estou olhando aqui. Eu vejo o senhor todo dia, o senhor simpático, o senhor fala, aquela mulher, ninguém gosta dela, aquela mulher, a cara de chata, não fala com ninguém, mulher antipática, ninguém gosta dela, e o senhor sempre simpático, por que o senhor é tão legal se ela é tão ruim? Aí o cara respondeu para ele, meu amigo, eu já percebi que ela não responde quando eu falo, que ela não manifesta nenhuma atitude positiva a respeito da minha atitude, só que eu escolhi agir de maneira positiva, e eu não quero que o mau humor dela atrapalhe o meu bom humor. A minha atitude quem escolhe sou eu, não ela. E aí, aquele cara respondeu de maneira positiva a uma situação negativa que todo dia ele passava. É claro, né? Isso é uma história, é um extremo, né? Vai fazer papel de bobo também. Tem alguém que não fala com a gente não vai ficar ali, né? Mas a gente tem que, às vezes, ou muitas vezes, dar esse passo de olhar positivamente para as situações. E os jovens são assim. Gente, o jovem é aquele que quando é preciso senta no chão. O jovem é aquele que quando é preciso corre, pula, sua, faz barulho, corre. Semana que vem vai acontecer a grande jornada, o grande encontro com o Papa, né? Se Deus quiser, estarei lá. E aí é neguinho dormindo em ginásio, é saco de dormir, é colchãozinho, é dormindo embrulhado na camisa, sei lá. E se tiver que passar esse perrengue, passa. Se tiver uma caminha confortável, bonitinha, lençolzinho, tudo bonitinho, que bom, ótimo. Mas se não tiver também, às vezes pega no pesado, se suja e faz negócio de tapete e faz outra coisa na igreja. E é isso. O jovem é aquele que bota a mão na massa, não fica, não, isso aí não é para mim, não tenho mais idade para isso. Coisa chata isso, gente. Coisa que não ajuda ninguém. Não, meu tempo já passou. O tempo passou o quê? O tempo é hoje. É claro, né? Que tem certas coisas que fisicamente também o nosso corpo vai, né? A gente tem que também, eu vou fazer negócio aqui e tal, vou fazer 24 horas, daqui a pouco a gente está lá no hospital tomando soro e tudo mais, porque não aguenta. Mas a gente não pode deixar esse discurso de ser velho acolher a gente. Nem você que já passou dos 30 anos, nem você que tem os seus 17, 18, 20. Porque você também corre esse risco. Eu também corro esse risco.
Eu sou professor de educação física também. Sou professor de educação física e de ensino religioso. Tudo a ver, né? Então, e eu dou aula de ginástica para senhoras e senhores com mais de 60 anos. Em dois grupos que eu tenho, de velhinhas e velhinhos que fazem ginástica. E fazem ginástica mesmo, não é aquela coisa de... Agora, respira. Isso aí é um alongamento, um negócio assim mais transcendental. Isso não é comigo, né? Boto mesmo para correr, para levantar peso, para fazer atividade. E eu percebo uma juventude, uma alegria, um entusiasmo tão grande naquelas senhoras e naqueles senhores, que eu os encaro de forma muito mais positiva do que muitas vezes os meus alunos com 15, 16 anos, que estão reclamando de tudo, que nada está bom, que sempre está faltando alguma coisa. Por quê? Porque aqueles que são idosos escolheram ter um coração jovem. E eu e você temos essa oportunidade. Queria abrir um parêntese aqui para falar sobre uma coisa que está latente, que está acontecendo. Agora esfriou um pouquinho, né? Mas até 2 semanas atrás era agudo isso, né? A questão das nossas manifestações ao longo de todo o Brasil, né? Se não me engano, se eu estiver errado, me corrija, no ano de 1985, aconteceu um movimento no Brasil liderado por jovens, chamado Direta Já, né? Aonde o povo saiu às ruas, eu nasci no ano de 85, né? O povo saiu às ruas para protestar e pedir eleições diretas, onde o povo de verdade, democraticamente, pudesse votar. Gente, isso não é pouca coisa. Ok, aconteceu, passou, que bom, tivemos essa vitória. No ano de 1992, nós tivemos um outro movimento chamado Movimento dos Caras Pintadas, também liderado por jovens, né? Talvez os mais novos aí não tenham muito ligação, não entendo muito bem o que foi ou como foi, ou então hoje já estudaram e estão inteirados do assunto. Mas esse movimento também foi um movimento que pediu impeachment do presidente na época, que era Fernando Collor, que meteu a mão no dinheiro de um monte de gente aí, né? Fez lá uma lambança danada, e o presidente foi deposto, e aí, democraticamente, o Brasil continuou caminhando. Olha só que coisa boa, né? E hoje, nós estamos vendo uma onda de manifestações em todo o Brasil novamente. Gente, isso é bom, isso é válido, isso faz parte da ação do cidadão. Porém, muitas vezes, em muitas notícias a gente viu, o jovem lá com cartaz, saúde, educação, fora corruptos. O corrupto vai olhar aqui na televisão e falar, estão pedindo para eu sair, né? Eu acho que eu vou pedir demissão aqui do meu cargo de político aqui, de corrupto, né? Afinal de contas, o prefeito vai olhar, estão levantando um cartaz lá de educação. Acho que eu vou pagar melhor o professor para o trabalho ficar mais legal. Educação, levantou o cartaz, né? Muita gente nem sabia o que estava fazendo nas manifestações. Na minha cidade, Petrópolis, teve uma manifestação lá marcada, numa sexta-feira e tudo mais, e tal, tudo direitinho. Eu lembro que a minha irmã tem 15 anos. Chegou, Vitor, tu vai na manifestação? Aí eu, não. Por quê? Eu nem sei do que se trata, eu não sei quem é o líder dessa manifestação, eu não sei o que eles estão reivindicando. E, para falar bem a verdade, eu acho que isso é muito fogo de palha, não vou não. Me leva. Por quê? É que eu quero ver como é que é. E assim como ela, um monte de adolescentes e jovens estavam nessa vibe, alunos meus. E aí, professor, vai na manifestação hoje? Vou não, cara. Pô, vai ser uma maneira, é nóis, eu vou. E tá lá, tá no multidão, é moda, né? Mais uma moda, tem uma moda, vamos lá, jovem, vamos lá, levanta aí o cartaz aí, faz um barulho, apita. E aí? Daqui a pouquinho aquele mesmo jovem não está nem aí para o estudo, não está nem aí para o respeito dos pais dentro de casa, não está nem aí para uma vida um pouco mais coerente, de acordo com aquilo que é certo, aquilo que é bom, que sabe que é bom. Um jovem que está lá levantando um cartaz, daqui a pouco está numa balada daquelas lá em Itaipava, que acontece lá, que o pessoal sai de lá caindo, tem que ser carregado, levado para o hospital para tomar glicose, por aí vai. Gente, a mudança
ela tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. A mudança, ela primeiro tem que acontecer aqui, ó. É a partir daí que eu vou começar a entender o meu protagonismo dentro da igreja. É a partir daí que eu vou começar a atuar de maneira mais positiva e entusiasmada. É a partir daí que eu vou evangelizar, mesmo quando eu não falar nada. Uma frase que diz, né? Evangelizar sempre. Se preciso, usar as palavras. E já caminhando para o final, você que tem pouca idade ainda, com menos de 25, está entre os 20, está lá entre os 15, 18, um pouquinho menos, um pouquinho mais, assuma o seu papel de importância dentro da igreja, porque ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Entende isso? Assuma isso. Com responsabilidade, dentro das tuas condições, mostra, ó, isso aqui pode me dar para fazer que eu faça, aqui não, assuma esse compromisso, vou lá e dou conta. Seja homem, seja mulher, né? E você, quem sabe já passou dos 30, que se considera velho, que fala, os jovens lá, e olha distante, como se isso fosse um mundo do qual você não pode participar. Arregaça tuas mangas, meu irmão e minha irmã. Arregaça tuas mangas, sabe por quê? Porque só fica velho quem quer. O rosto da gente pode até estar enrugado. O rosto da gente pode até estar cavucado, né? Cheio de marcas que o tempo foi deixando. Mas aqui dentro, a gente escolhe. Tem um livro famoso aí durante muito tempo, foi onda aí, foi moda na juventude, sobretudo quando eu estava entrando na igreja, chama As Forças da Juventude, que é do Dom Rafael Liano Cifuentes, um bispo aí conhecido, foi bispo de Nova Friburgo. Esse livro tem uma frasezinha que diz o seguinte: os anos podem enrugar a pele, mas perder o ideal enruga a alma. Os anos podem enrugar a pele, mas perder o ideal enruga a alma. Você que tem mais idade ou menos idade, arregaça tuas mangas, toma vergonha na tua cara e assume o teu papel de jovem dentro dessa igreja que precisa de você. Na pastoral que for, fazendo o que tiver que fazer, for para varrer o chão, vamos embora. Às vezes é chato, às vezes não é tão bom. Se for para fazer uma pregação, se Deus te deu esse dom, mete bronca. Se for só para sentar e ouvir igual você está fazendo hoje, amém, que assim seja. Vamos ficar de pé agora? No ano de 2001, 17, 18, 19, 20, no dia 20 de maio de 2001, quando eu estava saindo deste encontro, que eu falei para vocês, jovens e adolescentes em missão, um encontro em Secretário, né? Um lugar longe lá de Petrópolis, vamos fazer uma projeção aqui. Secretário, centro de Teresópolis, Pessegueiros. O negócio é mais ou menos assim, né? A distância. E quando eu saí de lá e tal, vim embora para casa, no ônibus, e aí cheguei no terminal de Correios, né? Para pegar o ônibus para vir embora para casa. Eu não tinha voz. Não se ouvia, né? Para ouvir tinha que fazer leitura labial. Não se entendia o que eu falava. Eu me lembro que, coincidentemente ou providencialmente, eu encontrei um amigo, que era fora da igreja, tinha nada a ver com a igreja, nem sabia que eu ia para o encontro. Eu encontrei ele na fila do ônibus, Davi. Falei, pô, Davi, caraca, cara. Não assim, né? Falando, imagina eu falando rocão, né? E ele fazendo esforço para entender o que eu estava falando. Cara, tô vindo do encontro agora da igreja, maravilhoso. Pô, vou sair da zoeira, nunca mais eu vou fazer aquelas paradas, tu sabe que eu fazia e tal. Eu comecei a falar. Ei, Paulo, tu não dou um mês. Eu falei, tu vai ver então, tu vai ver. Te mostrar, vou te levar comigo, tu vai fazer encontro. Ele, não, esse negócio é muito chato. Não, vou te levar. Vou te falando então, daqui a um mês a gente vê. Um mês depois,
estava eu indo contra tudo aquilo que eu tinha falado para ele, junto com o próprio ainda. Eu me lembro que ele chegou para mim, olhou e falou: eu não te disse? Foi pedra ouvir aquilo. Foi ruim pra caramba. Porque eu traí aquilo que eu me comprometi. E o pior, com testemunha, né? Ele jogou na minha cara. É ruim quando a mãe da gente fala, não te falei, né? Eu falei que não era pra não sei o que, né? E parece que às vezes fica torcendo também para dar errado, só para falar, eu não te falei no final das contas, né? Eu te avisei. Pois é, naquele dia eu ouvi isso de um amigo. Mas ainda naquele dia eu falei, não, eu não quero isso não, não quero isso não. Eu vou melhorar com vergonha, porque eu estava dentro de uma situação que me condenava, mas ao passo que o meu coração ali estava inflamado, ainda daquilo que eu experimentei. E muita gente, eu fiquei sabendo depois, que quando eu comecei a caminhar na igreja, dizia, não vai durar, isso, tem jeito não. A mãe de um amigo meu, esteve até comigo aqui da última vez que eu estive aqui, do Patrick, ela dizia para ele assim, eu não quero ver você andando com Paulo Vitor, hein? Se eu descobrir que você está andando com ele, você vai ficar de castigo. Oh, mãe, pode deixar. E ele enganava a mãe dele e andava comigo. E eu fiz muito mal para muita gente, fora da igreja e dentro da igreja também. Ainda hoje, muitas atitudes, muitas palavras, eu tenho consciência disso. Mas eu fiz muito bem, tenho feito muito bem também. Isso não é mérito meu. Eu sei que isso vem de Deus, mas eu escolhi deixar Deus fazer, deixar Deus agir. Por que eu estou dizendo isso hoje, meu irmão, para você? Porque no final das contas, quem vai escolher é você. Deus quer te usar, Deus quer me usar todo dia. Mesmo que não seja numa pregação, numa música que você vai cantar, numa exortação que você vai fazer. Mas Deus quer usar a tua vida para mostrar através dela que vale a pena ser jovem. Que isso aqui, ó, não é mais uma furada. Opa! Me empolguei. Que isso aqui não é um fogo de palha, aonde aqueles milhões de jovens que vão estar lá no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho vão esquecer do Cristo que eles disseram que vão seguir. Não pode ser, não vai ser. Mas eu só posso falar por mim, você só pode falar por você. Eu vou te convidar mais uma vez a fechar teus olhos agora e refletir sobre isso que você ouviu, que chegou ao teu coração, que te chamou a atenção, que está te incomodando e que você está pensando, o que eu vou fazer? Leva a sério isso agora e apresenta isso também diante de Deus. Esse momento é um momento de se comprometer. E no início, nós falávamos justamente que nós queríamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Não em matéria de sentimento, ai, como estou me sentindo leve, como estou me sentindo agora cheio de coisas boas. Talvez não seja essa a tua situação agora, mas é hora de se comprometer. Meu irmão, minha irmã, transforma essa noite de hoje uma noite de propósito. Faz algum propósito com Deus agora. Se compromete com Ele agora, alguma coisa que quem sabe você há anos deixou de fazer, abandonou, esqueceu como era bom. Quem sabe é um perdão que você não quer dar e que tem te machucado, tem te matado a cada dia. Se compromete com Deus agora de dar esse perdão para que você seja mais livre. Quem sabe você participava de um grupo, era feliz lá, fazia diferença e parou por causa de uma fofoca, de um problema, de um disse-me-disse, e não quis mais, e agora acha que não tem mais lugar para você. Para com isso. Faz um compromisso com Deus agora de voltar aquilo que você deixou para trás.
É aquele pecado que você não consegue vencer, que toda vez te leva à confissão e você fala, meu Deus, até quando? Fala para Ele agora, pede a cura a respeito disso também. Ele pode te dar. Aquele milagre que alguém da tua casa está precisando e que você fala, eu não vou pedir isso para Deus. Eu não sei se Deus vai fazer isso, eu não sei. Ele está te ouvindo, meu irmão, fala com Deus. Fala com Deus. Pede agora. Se compromete com Ele e fala, Senhor, com a autoridade de filho que o Senhor me dá nessa noite, eu quero assumir esse compromisso. O teu compromisso só você pode dizer para Ele. Quem sabe você não reza o terço por inteiro, há muito tempo. Pede a Ele essa graça de nessa semana missionária você voltar a essa prática. Quem sabe você não tem pegado a palavra, não tem lido a palavra. Fala com Ele, Senhor, essa semana eu quero voltar pelo menos a fazer a liturgia, eu quero ir à missa mais vezes ao longo da semana, eu quero parar de falar coisas que não prestam perto dos meus colegas de faculdade, de escola, de trabalho. Senhor, eu quero ser um filho melhor dentro de casa, menos preguiçoso, menos agressivo com a minha mãe, com os meus irmãos. Senhor, eu quero ser um marido melhor, ter mais paciência com a minha esposa, com meus filhos. O teu propósito com Deus, meu irmão, é a tua tábua de salvação. O teu propósito com Deus vai fazer você ter o ideal, a meta. E se você tiver meta, você vai alcançar a juventude que Deus espera. E nós vamos celebrar isso juntos no céu. Vamos celebrar isso juntos no céu.